Você quer montar a sua bendita reserva de emergência, mas você não faz a menor noção de como começar? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim como você monta a sua reserva de emergência. Roda a vinheta! Olá, eu sou Marina Gabriela, planejadora financeira e consultora de investimentos, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a famigerada reserva de emergência. Todo mundo quer saber como é que faz, todo mundo acha que sabe montar uma reserva bem feita, mas o que eu tenho visto pelos meus clientes e algumas pessoas que vêm conversar comigo é que, na verdade, muitas delas não sabem como montar a sua reserva. Então, quero começar contando para você a história de duas pessoas. As duas pessoas foram minhas clientes e as duas pessoas precisaram muito de uma reserva de emergência para cada momento de vida delas. A primeira delas foi uma cliente que eu tive que ela, ao sair de uma empresa, ela recebeu toda aquela rescisão e ela resolveu guardar o dinheiro dessa rescisão como uma reserva de emergência. Alguns meses depois, mal sabia ela que ela também seria demitida desse segundo emprego que ela estava. E ela precisou utilizar dessa reserva de emergência que ela tinha montado para custear a vida dela enquanto ela estava desempregada. E ela segue desempregada até hoje, eu mantenho contato com ela, e o que vem sustentando ela até hoje é a sua reserva de emergência. Então, esse foi um dos principais papéis da reserva de emergência na vida dela e foi de suma importância para que ela consiga pagar as contas dela sem se endividar. A segunda história que eu quero contar para você hoje foi de um cliente que eu tenho que na pandemia ele, teve Covid, precisou ser internado numa UTI, ele não estava tendo os devidos cuidados dentro do hospital do plano de saúde dele e ele pediu transferência para um hospital particular. Essa UTI no hospital particular custou cerca de R$80 mil para ele. E ele tirou de onde? Da reserva de emergência. Então, nós podemos afirmar que a reserva de emergência dele foi crucial para mantê-lo vivo com saúde. Então, sim, gente, seja para sua saúde, seja caso você seja demitido, seja caso você bata o seu carro e tenha que pagar os custos do seu carro ou do carro de outra pessoa, a reserva de emergência é de suma importância. E beleza, Marina, quais são esses investimentos? Anota aí que essa dica é de ouro, hein? Primeiro investimento que você pode fazer a sua reserva de emergência é o Tesouro Selic, tá? Esse é o investimento mais seguro que nós temos no mercado, inclusive mais seguro do que a poupança, tá? Isso porque no Tesouro Selic você estará emprestando dinheiro para o governo e para o governo chegar a falir e não conseguir te pagar, os bancos já faliram há muito tempo. Então pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que o Tesouro Selic vai atender muito bem a sua demanda de reserva de emergência. O segundo investimento que você pode deixar a sua reserva de emergência é algum CDB. Mas é importante, se caso você for escolher algum CDB ou RDB, que esse CDB ele seja assegurado pela FGC, ou seja, o banco onde está esse CDB, ele seja assegurado pela FGC, né? O banco está emitindo esse CDB, seja assegurado pela FGC. É importante que esse CDB ele tenha liquidez diária, tá? Ou seja, a qualquer momento que você precisar resgatar esse dinheiro, você precisa conseguir. Se atender essas duas expectativas aqui, pode investir no CDB também, que ele vai ter a mesma segurança que uma poupança e vai atender aqui também os nossos investimentos para a reserva de emergência. O terceiro investimento que você pode fazer com a sua reserva de emergência é investir em algum fundo de renda fixa, que claramente seja um bom fundo de renda fixa, até porque eu já vi alguns aí que cobram uma taxa de administração absurda e te entregam uma rentabilidade ridícula. Então é importante que você saiba escolher um fundo de renda fixa que seja bom, que tenha uma taxa de administração baixa e que ali dentro tenha produtos sofisticados, né? Porque se um fundo de renda fixa for investir em Tesouro Selic, você consegue fazer isso sozinho, você não precisa de ajuda de um fundo para isso, tá? Então, que ele também atenda essas características e claramente, né, que ele tem uma liquidez diária, né? Se for um fundo que você só consegue resgatar seu dinheiro depois de um mês, ele não vai funcionar como uma reserva de emergência. Ele precisa ter liquidez diária e ele precisa ter produtos sofisticados ali dentro, ser um bom fundo de renda fixa. E como você pode montar essa reserva de emergência?
Geralmente eu classifico aqui de 3 formas. Se você for um funcionário público, uma funcionária pública, né, que você ele não corre riscos de perder o seu emprego, o ideal é que você tenha dentro de uma reserva de emergência aproximadamente 3 a 4 meses ali dos seus gastos mensais. Então, se você tem um hábito de gastar R$5.000 por mês, o ideal é que você tenha nessa reserva de emergência, no mínimo, tá? No mínimo, 15.000 ou 20.000 reais, no mínimo. Por que eu tô falando no mínimo, tá? Eu já tive clientes que faziam questão de ter uma reserva de emergência que cobrisse ali 12 meses dos gastos daquela pessoa. Então isso vai de pessoa para pessoa, né? Se você é uma pessoa um pouco mais insegura, quer ter um pouco mais de dinheiro na sua reserva, faz uma reserva mais extensa. Se você é uma pessoa que não, acho que o mínimo possível é suficiente para mim, eu quero investir em outras coisas mais rentáveis. No caso, se você for servidor público ou servidora pública, no mínimo 3 a 4 meses aqui dos seus gastos mensais. Se você for uma pessoa assalariada, ou seja, que trabalha ali com a sua carteira assinada, o ideal é que você tenha aproximadamente 5 a 6 meses ali dos seus gastos mensais, tá? Então, pegando esse exemplo que eu dei, né? Se você costuma gastar R$5.000 por mês, se você for um assalariado, o ideal é que você tenha dentro da sua reserva aproximadamente R$25.000 a R$30.000, tá? Já se você for um autônomo, um profissional liberal, o ideal é que você tenha de 6 a 12 meses aí dos seus gastos mensais dentro de uma reserva de emergência, tá? Então, de 30 a 60 mil reais ali dentro da sua reserva, de acordo com esse exemplo que eu tô dando de uma pessoa que gasta R$5.000 por mês. Lembrando que você pode adaptar essas regrinhas que eu acabei de te ensinar ao que você realmente se sente mais confortável, tá? E esses mínimos que eu estou falando são mínimos saudáveis para cada tipo de trabalhador aqui que nós conversamos. Mas se você achar que para você faz mais sentido ter uma reserva de 12 meses, sem o menor problema, tá? Uma das coisas que eu mais recebo de pergunta também é: Marina, como que eu monto essa reserva? Eu tenho que enfiar dinheiro ali tudo de uma vez, ou eu vou construindo isso ao longo do tempo? Como funciona? Aqui nós estamos falando de uma reserva de emergência. E as emergências nós não conseguimos prever, então eu posso sair da minha casa agora, atravessar a rua e ter uma emergência. Então, o quanto mais rápido você conseguir ter essa reserva de emergência formada, melhor é para você. Nós nunca sabemos o nosso dia de amanhã e tudo pode acontecer lá. Então, se você já tem um dinheiro posicionado em investimentos mais arriscados e você ainda não tem uma reserva de emergência, o meu conselho para você é resgatar parte desses investimentos de acordo com as regrinhas que eu acabei de te ensinar e já ter a sua reserva de emergência montada, tá? Agora, se você está começando do extremo zero, não tem absolutamente nada investido em lugar nenhum, se você tiver pelo menos uma graninha na poupança, enfim, em qualquer outro lugar, e você já conseguir dar um start maior ali, começar de uma forma maior nessa reserva de emergência, melhor ainda. Agora, se você realmente não tiver absolutamente nada e vai começar agora, tente investir nessa reserva o máximo que você conseguir pelos próximos meses até ela estiver completamente formada. Quando ela estiver completamente formada, você pode começar a investir mais a longo prazo, buscar investimentos mais rentáveis, porém mais arriscados, mas que você já esteja com ela montada, posicionada para você partir para outros momentos, tá? Então, essas são as minhas dicas para você, eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, terei imenso prazer em te ajudar. E se você puder, clica no gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com quem possa se beneficiar dessas dicas. Um beijão e até a próxima!